Cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. 7h44, 19 graus, 7 décimos a temperatura. Olá, Dirce, muito bom dia. Olá, Renato Souza, muito bom dia. Bom dia, Josué. Bom dia para você que está nos acompanhando. Por vários dias, minha família ficou quieta. Ninguém dizia nada. Até o rádio meu pai deixou desligado. Meu mano e eu somente saímos de casa para ir à escola. Eu não lembro o que dissemos aos vizinhos quando nos chamaram para brincar no potreiro. Minha mãe, que sempre fora falante, dessa vez só mexia a cabeça de um lado para o outro, ao mesmo tempo em que apertava os lábios, fazendo fisionomia de indignação. O clima só melhorou quando uma chuva forte apagou o rastro que estava marcado no chão, no caminho que ia da nossa casa até uma mata que ficava mais distante. Foi nesse lugar da nossa propriedade que meu pai enterrou a Mimosa, uma vaca de raça holandesa que a gente havia comprado poucos dias antes. Na impossibilidade de transportá-la de outra forma, meu pai usou a junta de bois para puxá-la até o local. Foi quase um cortejo fúnebre. Eu não lembro se chorei tanto porque via a tristeza dos meus pais ou se eu já compreendia que, além de perder o animal, a gente estava com dívidas referentes ao parcelamento dessa compra. Eu lembrei dessa história ao ler o livro Você Pode Curar Seu Coração, de Louise Hay e David Kessler. Na obra, os autores falam sobre o processo de aceitação das perdas que todos nós vamos tendo ao longo da vida, o término de um relacionamento, o divórcio, a morte de uma pessoa querida, a demissão de um emprego onde nós atuamos durante anos. Sejam quais forem as circunstâncias, quando nossa vida com alguém que amamos chega ao fim, é natural sofrermos essa perda. Mas o curioso é que os autores reservam um capítulo para falar sobre a perda de um animal, a perda de um animal de estimação ou a perda de um animal que convive com a família. Quem sofre essa perda sabe que está lidando com um tipo de luto, digamos assim, não autorizado, o tipo de luto que as pessoas podem considerar, entre aspas, menor. Muita gente expressa sua tristeza e ouve os outros dizendo, mas era só um animal de estimação, tu podes comprar outro, mas dói conviver com um sofrimento que é considerado menos importante. E por que a gente sofre? Eu conversava com o Renato antes no intervalo, é porque nós destinamos tempo, afeto, cuidado a esse animal, a esse bichinho. E um bichinho de estimação, por exemplo, ele acaba sendo testemunha da nossa vida também. Quando a gente perde um bichinho, também pode ocorrer de nós nos sentirmos culpados, porque quando a gente pega um bichinho para cuidar, a gente assume esse cuidado. E quando ele morre, muito facilmente nós podemos ter o sentimento de que nós não cuidamos direito desse animal. Mas assim como acontece com os humanos, os bichos também morrem, né? Por idade, por doença, por acidente. E eu fiquei pensando, Renato, que a história que eu contei no começo da nossa vaca holandesa, a vaca Mimosa, que a minha família perdeu e que gerou vários dias de luto, poderia até ser uma história engraçada, né? Nós lamentamos, nós choramos literalmente a morte da bezerra na nossa casa. Mas se a gente considerar um enredo, o que aconteceu na nossa casa, a gente pode dizer que foi um sofrimento justificado. Afinal, a gente estava com dívidas agora e tínhamos perdido a nossa tão sonhada vaca holandesa, que iria dar leite para que a gente pudesse vender e comprar mantimentos. Então, de tudo, eu quero dizer que a gente nunca pode considerar que a dor da outra pessoa é menos importante, né? Porque a gente não sabe o afeto que tem nessa pessoa. Quando alguém chega e diz, perdi meu cachorro, perdi meu gato, não considera que isso não pode ser uma grande dor.
não considera quando alguém está triste porque perdeu o seu boi, quando o agricultor perde um boi de uma junta, ou enfim, perde um cavalo. Então, são dores que também a gente precisa, digamos, respeitar. E viver o luto, né, Dirce? É o apego, o carinho, como você falou, a atenção que se coloca para esse animal. E não é por acaso que às vezes denominam como filho de quatro patas, né? É um filho de quatro patas. Eu lembrava e comentei contigo, a minha irmã, que já falecida, mas que vivia no campo sempre, vida toda, né? No campo, ela, quando um cordeirinho, uma ovelhinha, ou o próprio um bezerro, e que no parto a mãe falecia e que ela criava guacho, a ovelhinha ou, né, o terneirinho, esse ficava para morrer de velho no campo. Ela não deixava abater porque se tinha essa ligação emocional, esse carinho, e aí ficava lá a ovelhinha como realmente e depois virava um boi, virava um touro, né, o terneirinho. Ficava para morrer de velho porque era de estimação, tinha esse cuidado total, essa atenção. Essa relação de afeto. Em tudo que a gente emprega afeto, vale também para todas as coisas, é muito difícil separar disso, né? O livro que eu falei, Renato, se chama Você Pode Curar Seu Coração. É Louise Hay e David Kessler. Essa Louise Hay é sensacional. Ela se curou de um câncer com força, do pensamento, de fé, de muita fé. Ela é Eu não interessante. sabia disso, Renato. E David Kessler é um estudioso que estuda muito pacientes em estado terminal, enfim, o que se passa no psiquismo, no emocional de uma pessoa. Ele tem um livro com a Elisabeth Kubler-Ross, onde ele fala sobre, enfim, o fim da vida, como a gente se sente. Ele é um estudioso do luto e, digamos, do morrer, da morte. E a Louise Hay, então, é alguém também que tem uma vivência nesse sentido. Tem uma vivência nesse Vou procurar sentido. mais sobre ela, Renato. É fantástico essa história dela aí. Obrigada por compartilhar. Tá bem, Dirce? Um bom dia. Bom dia para ti também e para todos vocês que estão nos acompanhando. Dirce Becker Delvin, sempre nas